Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor, de vida, de respiração e de graça. Pai, estamos chegando ao fim de mais uma leitura de um livro, e dessa vez é o livro de Josué. Como em tudo na vida, devemos estar preparados para o fim da jornada e dar continuidade a uma à outra. Vamos ler agora o final da história do livro de Josué, mas iremos dar continuidade das histórias bíblicas. Onde tem aquilo que passou por alguns, vai acontecer outras coisas para outros, vai acontecer de outra forma para outros, mas tudo vai ser uma continuidade. Aquilo que antes fazíamos, aquilo que antes terminou, aquilo que antes despedimos, terminou e agora temos que dar uma continuidade. Obrigado, Pai, por tudo e por essa leitura, Pai. Seja comigo, seja conosco e abra nossa mente para termos uma interpretação diferente do que antes não ainda se viu. Orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora daremos continuidade ao livro de Josué, lendo o capítulo 22 em diante. 22, versículo 1, diz o seguinte: Josué abençoa e despede as 2 tribos e meia. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gatitas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. E também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, pelo contrário, tiveram o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. Agora o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para as suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. Que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã, meia tribo de Manassés, porém, a outra metade da tribo Josué deu herança entre os seus irmãos, deste lado do Jordão, para o oeste. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: voltem para as suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam com os seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por meio de Moisés. O altar junto ao Jordão. Quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão. Altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho de sacerdote Eleazar, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes,
um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Eles falaram dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor. Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos? Apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe. Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso. Não nos poupem a vida no dia de hoje, se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor ou parar. Sobre ele oferecemos holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazemos oferta pacífica, que o Senhor mesmo nos responsabilize. Por isso, pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação: amanhã talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: o que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês. Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, vocês não têm nada a ver com o Senhor. E assim, bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: vamos edificar um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês e entre as nossas gerações, depois de nós, nos sirva de testemunho e possamos servir o Senhor na presença dEle, com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que, no futuro, os filhos de vocês não digam aos nossos filhos: vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dissemos: se no futuro disserem algo assim a nós, aos nossos descendentes, responderemos: vejam o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para o holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, altar que não é o altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do nosso tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que estavam com ele ouviram as palavras que disseram aos filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeito. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós,
porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim, vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho de sacerdote Eleazar, e os chefes deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã aos filhos de Israel. E lhes deram relatório de tudo. Com esta resposta, os filhos de Israel se deram por satisfeitos e disseram a Deus, e não falaram mais de ir e fazer guerra contra eles, para destruírem a terra que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram, é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Josué exorta o povo e a observar a lei. Josué capítulo 23, verso 1 em diante. Muito tempo havia passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora era bem idoso. Ele chamou todo Israel, os seus anciãos e os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e lhes disse, já estou bem velho, e vocês já viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês. Porque o Senhor, seu Deus, é o que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio, eu reparti entre as tribos de vocês estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor, seu Deus, as afastará e as expulsará da herança de vocês. E vocês tomarão posse das terras das nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. Portanto, oferecem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita, nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Não façam menção dos nomes de seus deuses, nem jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses. Pelo contrário, apaguem-se. Apeguem-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje, porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês, como ele prometeu. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor, seu Deus, porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês e se unirem com elas por meio de casamento e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E assim como se cumpriram todas estas boas coisas que o Senhor, seu Deus, lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças
até que os destrua de sobre a boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor seu Deus lhes ordenou e forem servirem outros deuses e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Josué se despede do povo. Josué capítulo 24, verso 1 em diante. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão, e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam a outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão. Castiguei o Egito com o que fiz ali. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram e o Senhor pôs a escuridão entre vocês e os egípcios e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos do Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões diante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessa cidade e comem das vinhas e das olivas que não plantaram. Renovação da aliança. Josué capítulo 24, versos 14 em diante. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito.
da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque Deus santo, Deus zeloso, que perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para os servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra e a erigiu ela ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. A morte de Josué e de Eleazar. Josué capítulo 24, verso 29 em diante, e o último do dia de hoje. Depois destas coisas, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança, em Timnat-Sera, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, cidade que pertencia a Finéias, seu filho, e que lhe tinha sido dada na região montanhosa de Efraim. E assim terminamos mais um livro, Pai, da sua Bíblia, da sua palavra, que é o livro de Josué. E foi uma maravilha ver que todas as promessas foram cumpridas e que o Senhor entregou aquilo que foi prometido desde Abraão, desde o antecessor deles. Que isso mostra que o Senhor não falha nas suas promessas. O Senhor não falha nas suas promessas. E o Senhor castiga aquele que desobedece, e aquele que murmura, e aquele que acaba perdendo a fé. Vi, Pai, pessoas perdendo a fé, pessoas desistindo de alcançarem aquilo que tocava os seus corações. E não chegaram à terra de Canaã pela sua desobediência e pelo seu desacreditar em Deus. Pai, entrega-nos o coração bondoso, o coração mais simples de todos, para que possamos ter obediência no nosso coração e na nossa mente. Pai, sê conosco todos os dias. Eu tenho que te dar graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito.
Muito obrigado, Pai. Hoje orei em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.